Nova polêmica entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Informações chegando de Brasília com a Thalita Almeida. O presidente Jair Bolsonaro decretou indulto ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira. Na prática, isso significa que o presidente concedeu perdão aos crimes pelos quais Silveira foi condenado, que são a incitação a atos antidemocráticos, incitação à violência e ameaça aos ministros da Suprema Corte. A decisão, que dessa vez teve caráter individual, já foi publicada no Diário Oficial da União. Esse decreto, então, no meu entender, pode ser um marco para todos nós. Visa a concessão de graça ao deputado Daniel Silveira. Agora, mais importante que o Daniel Silveira é o que isso tudo traz seu bojo para todos nós, 215 milhões de habitantes. É um direito do presidente da República conceder a graça e toda a fundamentação dessa graça estão em julgados, em jurisprudências do próprio senhor ministro Alexandre de Moraes. Portanto, repito, o decreto é constitucional e será cumprido. Nos tópicos da justificativa de Bolsonaro está a consideração que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade e que o indulto é uma medida constitucional para a manutenção dos contrapesos entre os poderes. A condenação de Daniel Silveira aconteceu por 10 votos a 1, somente o ministro Nunes Marques foi contrário à decisão. Vamos lá, opiniões a respeito do assunto. O advogado criminalista e doutor em direito penal pela USP, Conrado Gontijo, entende que a decisão de Bolsonaro é ilegal. Na minha visão, a iniciativa do presidente da República nada mais é do que uma afronta, um ataque inaceitável à democracia brasileira, inaceitável ao Supremo Tribunal Federal, porque na prática o que o presidente Jair Bolsonaro faz, antes mesmo que o processo se encerre, é tornar sem efeito, anular o trabalho que foi feito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ataque que digo, inclusive, ser causa, motivo para o início de um processo de impeachment. Em entrevista ao Band News TV, o professor de Direito Eleitoral Alberto Rolo explicou que, mesmo com o intuito de Bolsonaro, Daniel Silveira continua... Oi? Indulto. Desculpa, eu falei. Mesmo com o indulto de Bolsonaro, perdão da pena, né? Daniel Silveira continua inelegível em 2022. Bom, Daniel, o Alberto Rolo é um especialista justamente nessa área. Ele trabalha com os políticos chamam ele para defender a categoria. E aí a leitura dele é que ele continua inelegível. Ele suspendeu ou indultou a condenação, a pena restritiva de liberdade, a multa, e fala em pena restritiva de direito também. A inelegibilidade, aí vamos voltar à jurisprudência do STF, a inelegibilidade já foi decidida há alguns anos, que não é pena, que não é sanção. Então, se mantido esse entendimento, que inelegibilidade não é pena, não é sanção, então o indulto não abrange a inelegibilidade, ou seja, o deputado Daniel não poderia ser candidato agora nas eleições de 2022, mesmo com o decreto do presidente. Bom, a gente ouve agora o âncora do programa É da Coisa, o Reinaldo Azevedo. Para o tio Rei, o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado desafia todo o Supremo. O presidente tem, sim, os momentos em que ele pode conceder a tal da graça, evidentemente não nessa perspectiva em que ele está fazendo. Está comprando um confronto com 10 ministros do Supremo. Eis aí, o ponto central, na minha opinião, é uma questão política, muito mais política do que jurídica. A gente vai ouvir o Tangerino daqui a pouquinho, ele terá a opinião dele. Há juristas que entendem que há legalidade nessa graça concedida a Daniel Silveira por Bolsonaro. Muitos entendem que não, até porque o caso nem foi transitado em julgado ainda. Daniel Silveira não foi ainda condenado definitivamente e já recebeu o perdão presidencial, portanto, já aí haveria uma irregularidade. Mas Bolsonaro está pouco se lixando se ele vai ou não ganhar essa queda de braço. Se Daniel Silveira vai ou não ser preso em algum momento, se o indulto dele será ou não derrubado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é possível que seja. A questão aí é muito mais política. É o presidente entregando um copo de sangue aos seus apoiadores mais, digamos, exaltados. Aqueles que entendem que há em andamento no Brasil uma ditadura do jurídico, o establishment se mobilizando para não permitir que o mito trabalhe e torne o Brasil um país livre. Bolsonaro posa de defensor
da liberdade de expressão, o que é risível. O Ministério da Justiça dele se utilizou da Lei de Segurança Nacional para ir atrás de um empresário que colocou um outdoor na rua em que comparava o presidente a um pequi ruído. Então, comparar Bolsonaro com um pequi ruído, Lei de Segurança Nacional. Um deputado que sugere que ministros sejam espancados na rua e tenham suas caras arrastadas pelo asfalto, liberdade de expressão. Conversa fiada. O intuito, aí sim, de Bolsonaro já foi alcançado. A tensão permanente entre os poderes, alimentar a matilha mais radical nas redes sociais. Tá feito. Independentemente do que vai acontecer com Daniel Silveira, de novo, Daniel Silveira é uma peça num jogo muito mais complexo. Bolsonaro tá pouco se lixando para a liberdade de expressão, para dizer as barbaridades que disse o deputado, que no mais não fará a menor falta quando sumir da vida política, até porque continua inelegível.